No Espaço Adubação de hoje, vamos falar sobre os fatores que influenciam na eficiência da adubação foliar. Como eu tenho dito em vídeos anteriores aqui neste mesmo Espaço Adubação, a adubação foliar funciona como se a gente estivesse aplicando vamos dizer assim, uma seringa, ah, uma injeção na veia, diretamente na veia da planta, né? E já que rapidamente a deficiência nutricional que estávamos tratando, ela rapidamente desaparece. Então, essa é uma grande vantagem da adubação foliar quando comparamos com adubação via solo, né? É assim, é de uma rapidez muito grande. Só que e isso é importante. Nós não podemos esquecer de um ponto muito importante. A adubação foliar, ela não substitui a adubação do solo. Como sempre tenho dito, ela é complementar ou suplementar. E essa eficiência que eu me referi ainda há pouco da adubação foliar, para que de fato ela ocorra, existem alguns fatores importantes que influenciam diretamente no seu sucesso, né? no êxito da adubação foliar. E o primeiro desses fatores está ligado diretamente à planta, como por exemplo a gente pode destacar aqui a cutícula da folha, né? No caso das culturas anuais ou semiperenes, elas possuem uma cutícula muito mais fácil de permitir a absorção dos nutrientes. Por sua vez, as culturas perenes, o café, por exemplo, as culturas perenes, de uma maneira geral, elas possuem uma cutícula um pouco mais espessa, né, um pouco mais grossa, e a absorção não é tão eficiente como nas culturas anuais. Outros fatores importantes são a quantidade de estômatos que a folha possui, já que o estômato ele funciona como uma porta de entrada para o adubo foliar. Então isso vai proporcionar uma maior eficiência de absorção. Por exemplo, no caso dos estômatos, o cajueiro ele possui quase 100% dos seus estômatos na parte de baixo da folha, na parte que a gente chama de abaxial, tá? Então, isso é uma particularidade também, não é uma exclusividade do cajueiro, né? É bom que se diga isso. Mas é bom que se tenha essa noção, né? Já que, como eu acabei de falar, os estômatos eles constituem uma espécie de porta de entrada para a absorção dos nutrientes. Bom, dando sequência, eu falei dos fatores ligados diretamente à planta. O segundo fator são aqueles ligados diretamente ao ambiente, né? E dentre eles nós temos a temperatura. A temperatura ela é super importante, por quê? Porque quanto maior a temperatura, quanto mais quente tiver o ambiente, menor a eficiência de absorção. É por esta razão que eu, vez por outra, eu estou falando aqui. Eu recomendo fazer a aplicação dos adubos foliares nos momentos, desculpa, mais frescos do dia. Ou seja, comecinho da manhã ou à tardinha, né? No final da tarde. Mas nunca entre 10 horas da manhã, entre 10 horas e 3 horas da tarde, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é justamente nesse momento em que o calor é muito intenso e a eficiência dessas adubações foliares ela cai bastante. Bom, o outro fator diz respeito à luz, né? É um outro fator importante, porque durante o dia a planta está ativa, né? Os estômatos estão abertos. Então, essas absorções elas vão ocorrer, né? Vão acontecer. Agora, à noite, o que acontece? A planta ela se retrai, né?
e os estômatos se fecham. Então, essas absorções, elas são praticamente zero, são praticamente nulas, né? Quando você faz essa absorção, a aplicação foliar de madrugada, por exemplo. Tá? E um outro fator importante é a umidade do ar e a velocidade do vento. Né? Esses dois fatores eles também afetam a eficiência da absorção foliar dos nutrientes. Tá certo? Então, é, são dois fatores que a gente deve procurar controlar, tá? E a, vamos dizer assim, o êxito, o sucesso da adubação foliar está muito na dependência desses dois fatores. Existe ainda um terceiro fator que eu vou comentar no próximo espaço adubação, tá? Bom, e um último recado aqui é, falou em adubação foliar, falou nessa marca aqui, né? Na marca Bioadubo. Bioadubo é mais vida para o seu pomar. Até o próximo espaço adubação.